Olá, essa é a apresentação do trabalho denominado Gerenciamento de Riscos na Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, um estudo de caso. Esse trabalho está alocado na área de gestão de projetos e está sendo apresentado por mim, Leonardo Petrilli. O trabalho tem como autores o Cristiano da Silva Viana, da Universidade de São Paulo, a Tatiana Kimura Kodama, também da Universidade de São Paulo, e eu, Leonardo Petrilli, da UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, e a Jéssica Soares Campoli, também da USP. Esse trabalho ele faz uma pesquisa sobre o gerenciamento de riscos na aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei recente, como um estudo de caso único em uma empresa multinacional localizada na capital de São Paulo, que atua na área de telecomunicações. Essa empresa tem 4 subsidiárias no Brasil e atua em nível global em soluções e serviços digitais de telecomunicação de informação. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei recente, Lei número 13.709 de 2018, e no seu escopo, o artigo 1º determina que ela vai disciplinar o tratamento de dados pessoais com a finalidade de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade. O artigo 3º diz que a aplicação dessa lei é para as operações de tratamento de dados realizadas em território brasileiro e que tenha como finalidade a oferta de produtos e serviços. ROC 2019 sinaliza que as empresas devem empregar esforços para sua adequação até 14 de agosto de 2020, ou seja, agora, no mês de agosto, ela entra em vigor. O gerenciamento de riscos, a abordagem desse trabalho, segundo a literatura, é imperativo para a sobrevivência das corporações. O consumidor, por meio da Lei Geral de Proteção de Dados, essa lei que o estudo que essa pesquisa aborda, obtém autonomia para a decisão da preservação de sua privacidade. Essa lei é uma resposta do Brasil à União Europeia, a General Data Protection Regulation, que exigiu o nivelamento e atendimento das exigências do Brasil. E esse estudo vem perguntar, então, quais são os riscos existentes na adoção da Lei Geral de Proteção de Dados nas políticas organizacionais. E ainda, através de uma abordagem de riscos, da gestão de riscos, segundo o PMBOK. Quais são os riscos na implementação dessa Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil? Se trata de um tema contemporâneo, então não foram encontrados artigos ou trabalhos acadêmicos que correlacionassem o gerenciamento de riscos e a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa Lei Geral de Proteção de Dados repercute nas organizações de tal forma que interfere nas relações comerciais entre as empresas e consumidores, bem como as relações entre as empresas. O gerenciamento de projetos relaciona-se com bases de dados, tratamento desses dados e até mesmo os dados pessoais e suas variações. A gestão de riscos surge como aliada na mitigação de riscos e, dessa forma, cabe ao gestor do projeto contemplar a gestão da Lei Geral de Proteção de Dados. Como materiais e métodos, a pesquisa contou com uma pesquisa bibliográfica realizada nas bases do Google Acadêmico e do Cielo entre 1 de agosto de 2019 a 5 de fevereiro de 2020. Através dessa pesquisa bibliográfica, não foram encontrados artigos ou trabalhos acadêmicos que correlacionassem gerenciamento de riscos e implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Foi feito um levantamento e coleta de dados com pesquisa documental e entrevista semi-estruturada. A pesquisa documental foi realizada por meio da própria Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei nº 13.709 de 2018. Os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada entre 4 de fevereiro de 2020 e 3 de abril de 2020. Desta forma, os dados foram comparados quanto ao gerenciamento de riscos propostos pelo guia PMBOK e os que estão na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, proporcionando assim uma matriz de riscos. A gente criou então essa matriz de riscos de probabilidade e possíveis impactos na empresa. Essa é a matriz de riscos que a gente conseguiu, são os resultados do trabalho, né, na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados nessa empresa estudada. O que essa matriz mostra para a gente? Quando a gente fala em relação à probabilidade do risco,
Aqueles que têm a menor probabilidade de risco é engajamento das partes, tecnologia não eficiente, aqui, que aparece também como uma probabilidade baixa de risco, indisponibilidade de recursos tecnológicos e organização não adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Quanto ao engajamento das partes, os dados da pesquisa, né, na empresa, através do questionário, demonstram que essa é uma probabilidade baixa de acontecer, através do engajamento das partes. Porém, quando a gente olha para o item 2, resistência às mudanças nas atividades e processos, a gente obtém uma probabilidade alta. Quanto ao impacto, todas as diretrizes que foram elencadas aqui, quase todas têm impacto alto, tá? Não ser pela diretriz 9, que é a indisponibilidade de recursos tecnológicos, que foi colocada como impacto médio. Aqui foi desenhado um gráfico a partir da análise dos resultados que nós conseguimos sobre os fatores que mais aparecem, que mais apareceram na pesquisa. Aqueles que mais sobrecarregam, que têm maior probabilidade de risco, a indisponibilidade de pessoas devido à alta carga de trabalho e falha de comunicação. Esse trabalho permitiu compreender os riscos inerentes à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados junto às entidades e pessoas jurídicas, direito privado e público, e o gerenciamento de riscos em gerenciamento de projetos. A Lei Geral de Proteção de Dados é um projeto de compliance que poderá modificar positivamente e profundamente a estrutura e a cultura organizacional das empresas. O trabalho também percebe que a negligência na gestão de riscos na implementação dessa Lei Geral de Proteção de Dados impacta negativamente na imagem e na reputação empresarial, bem como na imputação de sanções administrativas impostas pela Agência Nacional de Proteção de Dados. A Lei Geral recomenda a governança dos dados, porém, entretanto, ela não determina as tecnologias e metodologias empregadas para esse fim, podendo então representar um risco para a organização, já que ela recomenda, mas não diz como deve ser feito. O gerenciamento dos riscos é primordial para o sucesso da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, e a pesquisa apresenta um escopo definido e limitado e um único estudo de caso. Dessa forma, não permite generalizar o tema. Muito obrigado.